Olá, espero que esteja tudo bem com você. Obrigatoriedade de entregar aí a declaração do ganho de capital. Então, o vídeo é esse, fique até o final, você vai entender se você deve entregar, quais são as situações, né, que levam a pessoa a entregar o ganho de capital, a declaração do ganho de capital, tá bom? Então, meu nome é Marlon Ajala, sou contador, consultor e trago conteúdos aí de contabilidade, empreendedorismo e todas essas declarações do governo, né, que é a declaração do imposto de renda, ganho de capital, enfim, todas essas declarações a gente traz da contabilidade, né, para auxiliar, para lhe tirar as dúvidas, né? Então já se inscreva no canal, o canal Contabilmente Simples está voltado aí para ajudar os empreendedores e as pessoas físicas que têm que entregar algumas declarações, aí a gente já traz os conteúdos também, tá bom? Então vamos iniciar aí. Obrigatoriedade, eu vou mostrar aqui na minha tela que fica mais fácil de você entender, né? Eu vou lendo junto aqui, fica mais, você vai entendendo, aí eu vou explicando, fica mais fácil, tá bom? Então, obrigatoriedade de preenchimento, ou seja, a obrigatoriedade de entregar a sua declaração, ou seja, você vai, ocorreu o fato gerador, né, que você vendeu a sua casa, por exemplo, no mês de janeiro até o final de fevereiro, você deve entregar aí a declaração, né, do ganho de capital. Então, assim a obrigatoriedade é você estar obrigado a fazer a entrega. Se você não entregar, o que vai acontecer? A Receita Federal vai lhe notificar, lhe multar, né? E você vai ter que ajustar aí, vai ter que entregar, né? Esse valor deve ser pago, então você deve sim entregar a declaração, por isso que é obrigatório. Tá bom? Então vamos lá. O programa Ganhos de Capital deve ser preenchido pela pessoa física, né? A pessoa física que vendeu, em relação aos bens, direitos ou participações societárias, em qualquer mês do ano calendário de 2024. Eu peguei o último, né, ano, mas as regras são as mesmas. Se alterar alguma coisa, eu vou fazer vídeo explicando. Então, se você efetuou alienação, ou seja, você vendeu, olha aqui a relação de coisas que se você vendeu, você deve entregar a declaração do ganho de capital. Você vendeu bens móveis, imóveis ou direitos de qualquer natureza, tais como casa, apartamento, terreno, terra nua, né, imóvel rural, sala, loja, veículo, aeronave, embarcação, joia, objeto de arte, de coleção, antiguidade, direito de autor, de invento, são os direitos aqui, ó, o direito de autor, de invento e patente, títulos de clube, cota ou quinhão de capital, participação societária em empresas, salvo ser negociado em bolsa de valores no Brasil. Aqui vai ter uma atenção aqui, se você vendeu na bolsa de valores, vai ter uma outra coisa que eu vou explicar aqui abaixo, tem, né, a atenção aqui. 2. Recebeu parcelas relativas à alienação a prazo, prestação efetuada em anos anteriores cuja tributação foi diferida. Ou seja, se você vendeu alguma coisa desses itens que a gente relacionou aqui, né, casa, apartamento, enfim, todos esses objetos aqui que podem ter ganho de capital, né? O que é o ganho de capital? Eu comprei um item por 50 mil e vendi por 100. Então, o aumento desse capital deve pagar imposto, né? Que é o ganho de capital. O imposto de renda seria, né? O valor que aumentou o capital, aí você está pagando, né? 15%, tá bom? E quando você vendeu, aqui no número 2, aqui que você vendeu esse bem parcelado, né, e o pagamento foi diferido, ou seja, foi prorrogado a prestações, você deve pagar relativamente aquelas parcelas. Não é porque você vendeu parcelado que você vai deixar de pagar o ganho de capital, você vai pagar sim conforme as parcelas. O número 3, efetuou, quando equiparada à pessoa jurídica, alienação de bens móveis não abrangidos pela equiparação. Então, se você é pessoa física, né, e está equiparada à pessoa jurídica, mas no caso do ganho do capital ele perde essa equiparação, não abrange, então você vai ter que entregar o ganho de capital, né? Tem muitas pessoas que é abrangido nessa situação, como equiparação à pessoa jurídica, como o produtor rural, por exemplo, o médico quando está registrado na pessoa física, né? Então é equiparado à pessoa jurídica, mas para fins do ganho de capital ele perde essa equiparação, então ele vai ter que entregar o ganho de capital na pessoa física igual a qualquer pessoa física mesmo, né? Então é assim que funciona.
Então essa questão de alienação você entendeu, né? Que quando é imóvel, quando é móvel, enfim, essa relação aí você tem que entregar o ganho de capital, tá bom? No mês seguinte à competência que aconteceu o fato gerador. 5. Transferência a herdeiros, olha aqui, ó. Na transferência a herdeiros, legatários, na cessão causa-mortes, a donatários na doação, inclusive, olha, na doação, inclusive em adiamento da legítima, ou a ex-cônjuge ou ex-convivente na dissolução da sociedade conjugal ou união estável de direito de propriedade de bens e direitos por valor superior àquele pelo qual estava constando na declaração de ajuste anual de cujos do doador, do ex-cônjuge, do ex-convivente de que tenha transferido. Ou seja, se eu tenho uma casa que vale 100 mil reais, eu estou doando essa casa, né? Esse 100 mil reais está registrado lá na declaração do imposto de renda. E eu entreguei na doação esta casa por 300 mil reais, vai ter que ser pago o ganho de capital referente a essa diferença, que seria os 200 mil reais. Resumindo, é isso que acontece. Tenha na situação, né, de sociedade conjugal, né, ou separação, no caso aqui, ó, ex-cônjuge, tem a questão da doação, né, tem a questão de transferência a herdeiros, tá? E também questão de convivência, né? Se tem um ex-convivente que ou seja, não chegou a casar, né? Estava convivendo, que vai receber a parte ali, vai ter que pagar o ganho de capital, tá bom? Aqui tem uma atenção que eu achei interessante comentar, né? Quando se tratar de alienação de participações societárias, ações e outros ativos financeiros, quando os ativos são financeiros, efetuado em bolsa de valores, no Brasil, preenche o demonstrativo de renda variável na declaração de ajuste do exercício 2025. Então, o que acontece? Se você ouve essas questões aqui, ó, de tratar da alienação de participação societária, ações efetuadas em bolsa de valores, se ocorreu na bolsa de valores, você não vai fazer o ganho de capital. Você vai preencher lá na declaração de renda, pessoa física, né, no programa 2025. Tá bem? Então é isso que acontece. Agora, no ano de 2025, está iniciando aí praticamente o período de entrega da declaração. Inclusive, se você precisar entregar a sua declaração de imposto de renda e não sabe ninguém que entregue, não tem um contador de confiança, entre em contato conosco. A gente vai organizar, preparar a sua declaração e fazer a entrega com muita dedicação, organização, para você não ter problemas futuros, tá bom? Então isso aqui é um dos pontos fortes aí, questão de ganho de capital. A gente sempre orienta os clientes, né? Porque lá na declaração vai ter essa questão do ajuste e vai dar problema sim se você não entregar o ganho de capital. Porque na declaração do imposto de renda você vai ter que informar para a Receita que você teve esse ganho de capital, ou seja, esse programa gerador da declaração do ganho de capital, ele vai gerar um arquivo que você vai importar lá na declaração de renda pessoa física, então informando que você pagou esse ganho de capital, tá bom? Então, adquiridos ou realizados em moeda estrangeira, ou seja, as mesmas condições. Eu já li isso aqui, são as mesmas condições praticamente, só que em moeda estrangeira, vai ser as mesmas regras, né? E questão aqui, ó, o 3, o 4, a transferência a herdeiros, todas essas questões do ganho de capital, só que se for avaliado em moeda estrangeira, vai ter que entregar a declaração da mesma forma, pagar o imposto da mesma forma. Então, se você tiver dúvidas em relação a isso, deixe nos comentários aqui, a gente vai ter um prazer em responder, talvez fazer mais vídeos explicando todas essas questões, porque até para resumir num vídeo só, a gente tem um certo trabalho, porque é muita informação. Então, a gente faz partezinhas
explicando, mas de uma forma completa. Numa linha de raciocínio, a gente vai explicando tudo em relação à declaração do imposto de renda, a ganho de capital, mas se você tem dúvidas específicas, deixa aqui nos comentários e a gente vai responder, tá bom? Então vamos continuar. Atenção, na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou direito a partir da segunda operação, desde que realizada até o final do ano calendário seguinte ou ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos. Então, ou seja, se até o final do ano calendário seguinte ao da primeira operação, se aconteceu esse bem aqui, né, a alienação for dividida em partes do mesmo bem, ele deve ser somado, tá bom? Então você vai somar, né, vendeu no ano calendário, próximo ano calendário a outra parte daquele bem vai ser somado para fins de ganho de capital, tá bom? Então isso você deve ter um certo cuidado aí para não haver problemas, né, em relação a isso. Depois tem a questão da dispensa de preenchimento. Quem está dispensado de entregar a declaração? Esse é o tema do próximo vídeo. Então se inscreva no canal aí que a gente vai explicar tudo isso com detalhes, tá bom? Então muito obrigado pela atenção. Acredito que sanei as dúvidas de quem deve entregar, o que é o ganho de capital, é uma diferença, né, da compra para a venda do capital. Então o que aumentou, né, você deve pagar imposto referente àquele aumento, né, e tem situações ali que nem a doação, né, você deve tomar cuidado, né, para estar registrado bem certinho na declaração de renda, antes já, com antecedência, você já se organizar antes de fazer essas transferências para não precisar pagar valores injustos, né, em relação ao ganho de capital, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.